Olá, eu sou o evangelista Diógenes e estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem do coração de Deus rumo ao seu coração. E hoje eu escolhi um tema muito bacana, que é humildade e exaltação. E é lógico que nós estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior exemplo de humildade e exaltação que houve na história. E para falar sobre este tema e este assunto, hoje eu escolhi na palavra de Deus Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante. Vamos ler alguns versículos e explicar um pouco sobre eles. Diz assim o versículo 5: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O texto já nos chama para ter um sentimento, um pensamento, uma atitude parecida com a do Senhor Jesus. Mas o que aconteceu com ele para que nós tenhamos que imitá-lo? Diz assim no versículo 6: que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha que interessante. Jesus Cristo, lá na eternidade, no seu formato divino, com todos os seus atributos incomunicáveis, que somente a divindade possui, ele abriu mão de tudo isso para vir à Terra. Isso é um sinal de humildade, porque ele poderia ter vindo aqui e ser o Messias, o Rei divino, com todos os seus atributos, os seus poderes, e impor o seu reino de uma forma teocrática. Porém, não. Ele preferiu, de uma forma humilde, se esvaziar. A palavra esvaziar no grego vem de kenosis. Ele abriu mão dos seus atributos divinos. Não que ele deixou de ser divino ou Deus, não é isso. Mas ele abriu mão daqueles atributos que somente o Eterno possui, para que aqui, na figura de homem, ele viesse como um ser humano, se humilhando, se parecendo conosco, que somos pecadores, que somos criaturas de Deus, para que ele pudesse dar o exemplo de humildade. E aí a Bíblia diz assim no versículo 8: E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo até o matadouro, ou seja, ele se humilhou e passou por todas as circunstâncias que um ser humano tem que passar. Ele veio na sua cultura judaica, sob a lei, cumprindo a lei, todos os preceitos da lei, todos os mandamentos, todas as ordenanças que a lei tinha para um judeu, ele cumpriu. E mesmo assim, ele não pecou, ele não errou. E ele deu o exemplo para nós, porque ele foi fiel até a morte. E não é qualquer morte. A morte de cruz, no primeiro século, numa era de domínio romano, era considerada a pior pena capital. Tanto é que os romanos, eles não crucificavam quem era cidadão romano, apenas os forasteiros. E Jesus recebeu o julgamento e essa condenação pelos romanos para sofrer essa pena capital, a pior tortura que havia, o pior tipo de morte que poderia ter foi a que Jesus sofreu. E ele fez tudo isso, sofreu calado, sem abrir a boca, não condenou ninguém, não usou dos seus atributos e poderes divinos para descer da cruz e poder assim julgar ou se vingar daquelas pessoas, não, mas foi obediente até a morte, e segundo a palavra, morte de cruz. E diz assim também o texto: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Deus deu a Jesus Cristo um nome. Qual nome é esse? O nome de Jesus, na sua cultura hebraica, vindo do aramaico, é Yeshua. Yeshua quer dizer o Senhor salva. Esse nome foi transliterado para o grego, Jesus. E hoje nós temos na tradução em português, Jesus. É um nome sobre todo nome. E é sobre este nome que eu quero dizer. O nome de Jesus, ele tem poder.
O nome de Jesus faz maravilha. Deus deu a ele um nome soberano, acima de tudo e de todos. E é este nome que pode salvar, libertar, curar, transformar e mudar a minha e a sua vida. Mas para isso nós temos que olhar para as Escrituras e seguir o que a Bíblia nos diz, que devemos ter um exemplo de humildade, não se considerar grande, não se achar altivo, mas reconhecer que nós somos pequenos, falhos, somos totalmente dependentes do Senhor e que nós precisamos dele para tudo, para que ele possa trabalhar e agir em nossas vidas. Jesus se humilhou sim, mas Deus o exaltou, porque ele pagou o preço. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sofreu a morte de cruz, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive e reina eternamente. O Senhor Jesus está vivo. Creia nisso e saiba que no nome dele é que se opera maravilhas. É no nome dele que importa que sejamos salvos. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então aguarde nele, espere nele, confie nele, creia nele, aceite a Jesus, receba em seu coração, faça aliança com ele e tu verás como ele vai trabalhar na sua e na minha vida. Nós temos que acreditar e confiar, porque exemplo igual dele não houve. Poderia ser que alguém padecesse por bons, mas por pecadores ninguém faria isso. Nós devemos saber que não há esperança fora do nome de Jesus. Não há uma forma de chegar a Deus se não for por ele. Certa feita, Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta das ovelhas. Nós temos que passar pela porta. É somente através dele, no nome santo de Jesus. Esse nome tem poder. E o Senhor mesmo disse que no nome dele nós iríamos expulsar demônios, que no nome dele iria ser curados os enfermos, e o nome dele faria maravilhas. Então nós temos que crer no nome de Jesus, obedecê-lo. Crer no nome de Jesus é mais do que saber o efeito que ele tem, porque não é um nome mágico a qual eu posso usar a meu bel prazer a qualquer momento. Mas se eu peço alguma coisa a Deus, em nome de Jesus, é como se eu tivesse uma procuração dele, atestando que tudo que eu estou pedindo está de conforme a vontade dele. Ele nos concede. Mas para isso eu tenho que ter certeza que o que eu estou querendo, o que eu estou pedindo, está de acordo com a vontade dele. Então, esse nome tem poder. Jesus é o maior nome da história. Ele dividiu a história ao meio. Hoje nós contamos as épocas antes e depois de Cristo. Ele foi o maior exemplo para todos nós. De humildade, sim. Pagou o preço, sendo inocente, por nós pecadores. Morreu por nós, para que nós possamos ter vida, e vida em abundância. É isso aí que nós temos que acreditar, que crer, e viver uma nova vida em Cristo Jesus, baseada no seu nome. E para que eu possa viver uma vida com Jesus Cristo, eu devo, primeiramente, aceitá-lo. Segundo, tomar minha cruz e segui-lo. Seguir a Jesus é eu ter consciência que eu tenho direitos e deveres. Eu tenho promessas na minha vida, mas também saber que virá perseguição. Sim, haverá aflições, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como ele venceu, nós também venceremos. Então que Deus possa te abençoar. Você tem o nome de Jesus em sua vida, em seu coração, o exemplo de humildade dele. Temos que ser humilde para que Deus a seu tempo nos exalte, assim como exaltou o seu Filho Jesus Cristo. E a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Rei, é o nosso governador, é o nosso Senhor. É Ele quem rege nossas vidas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É isso aí, que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e também compartilhe com seus amigos. E que Deus te abençoe.